Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Nesta edição, você vai ver uma reportagem sobre a reunião mensal de pastoral do mês de abril e também uma mensagem de Dom Washington Cruz para a solenidade da Páscoa. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Veja a reportagem sobre a reunião mensal de pastoral deste mês. O tema tratado foi a espiritualidade da Semana Santa. A reunião mensal de pastoral do mês de abril foi dedicada à espiritualidade da Semana Santa, que é o coração do ano litúrgico. Padre Antônio Donizete nos fala sobre a importância da Semana Santa na vida do cristão. A Semana Santa, ela é o centro da fé. Não há nenhum elemento mais forte na identidade da vida cristã que a celebração do mistério pascal de Cristo, sua paixão, sua morte e ressurreição. Lembrando que, quando nós falamos de Semana Santa, nós falamos de Domingo de Ramos até a noite do domingo de Páscoa, e não somente a sexta-feira da Paixão, mas a semana inteira. E a formação e a capacitação, a qualificação é que vai garantir a compreensão do que faz e possibilitar que todos que venham na celebração voltem para casa marcados pela experiência forte de Deus e leve o mundo e transforme o mundo a partir disso. A reunião mensal do mês de abril teve o intuito de capacitar as lideranças das comunidades para acolher e celebrar com profundidade os mistérios pascais na Semana Santa. A reunião mensal de pastoral é uma oportunidade para os agentes de pastoral da Arquidiocese de Goiânia se encontrarem e se aprofundarem na sua missão de evangelizar. Então, dentro desse nosso processo de formação, na reunião mensal é importante que a Semana Santa seja refletida para que as nossas lideranças possam viver a Semana Santa da forma correta e ajudar as suas comunidades também a fazer da Semana Santa uma ocasião de encontro com o Senhor, de encontro com a misericórdia e de adesão ao projeto de Jesus. Então, uma Semana Santa bem vivida, ela produz uma transformação na vida do cristão e auxilia o cristão a viver o seu encontro com Cristo, que o ama e que o salva. Para que isso aconteça, é preciso que as lideranças tenham muita clareza do que significa e de como deve ser vivida a Semana Santa. Sinomar Alves é leigo atuante na paróquia Nossa Senhora de Fátima e nos conta sobre como foi participar da formação sobre a espiritualidade da Semana Santa. Realmente é muito importante e nos tem valido muito. Essa formação específica vai contribuir muito para a gente remeter a nossa comunidade a essa espiritualidade. Então a formação, toda ela sempre é muito bem-vinda, a formação sempre é necessária, né? Antônio Donizete, um padre realmente de um conhecimento fantástico que tem trazido para a gente aí essa espiritualidade. Então dessa forma nós vamos cada vez mais voltar encharcados dessa espiritualidade para levar para a nossa comunidade. A alegria da ressurreição. Se não fosse a ressurreição, não valeria a pena viver. São Paulo diz isso. Se Cristo não ressurgiu, a nossa fé é vã. Tudo seria nada. Mas como Cristo ressurgiu, tudo tem sentido, até o sofrimento, até a dor, até a cruz. Tem razão, porque Cristo ressurgiu e nós com Ele também ressurgiremos para a vida eterna, para a felicidade sem fim com Deus. Glória a Deus, que a ressurreição de Cristo, experimentada na Semana Santa, possa
permanecer em nós, possa ser uma experiência diária, ressurgindo nas pequenas coisas, levantando-nos das nossas quedas, transformando as nossas vidas, perdoando as faltas, as ofensas que os outros fazem contra nós e pedindo perdão também aos outros. Tudo isto é ressurreição, é vida nova. A história não passa de um amontoado de fatos aos que se fazem desatentos, mas se torna motivo de ação de graças quando encarada como história de salvação. Deus não se faz indiferente aos que se abrem à sua ação, permitindo-se, no trilhar de seus dias, serem conduzidos pela providência divina. Rei dos céus, Autor da vida, Luz dos povos, Senhor do tempo, Sol nascente que nos veio visitar, Sol da justiça que nos traz a salvação, Luz do mundo que nunca se põe, ilumina o nosso caminho, dá sentido à nossa vida. A claridade deste sol resplandece a todos os homens na face da igreja. Desta luz somos chamas, consumindo nossa vida para testemunhar Cristo, fiéis a seu propósito, como famílias, sacerdotes, consagrados, fiéis leigos. Muitas vocações, uma só igreja, unida, para que o Senhor continue a acender esta chama. Participe, reze, questione-se, confie, resplandeça. Recebemos esta semana uma pergunta pelo direct do Instagram de Vitor Hugo de Oliveira, da paróquia São Pedro, no setor Gentil Meireles. Ele nos diz: Padre, o que é a mansão dos mortos? Obrigado, Vitor Hugo, por nos enviar a sua pergunta, que está em pleno acordo com o que celebramos nesses dias, os mistérios pascais, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Comumente rezamos no símbolo apostólico que Cristo desceu à mansão dos mortos. Alguns símbolos da fé e também o catecismo afirmam que ele desceu aos infernos. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 20, sugere que antes da ressurreição do Senhor, ele tenha ficado na morada dos mortos. Segundo o catecismo, este é o primeiro sentido que a pregação dos apóstolos deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com a sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas ele foi para lá como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que estavam aprisionados ali. A Sagrada Escritura denomina a morada dos mortos para o qual Cristo morto desceu de os infernos, o Sheol ou o Hades. Os que se encontram lá estão privados da visão de Deus. Este era o estado de todos os mortos à espera do Redentor. Não importava se eram maus ou justos. Apesar disso, não significa que a sorte deles eram idênticas. Segundo a parábola do pobre Lázaro no seio de Abraão, Jesus desceu aos infernos para libertar as almas santas e não os condenados. Ele também não desceu até lá para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que morreram antes dele.
Assim como a Boa Nova foi anunciada aos homens pela boca de Jesus, ela foi igualmente anunciada também aos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento pleno do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971-1422 ou uma mensagem pelo direct do Instagram que aparece agora na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. A paróquia Nossa Senhora Auxiliadora pertence ao Vicariato de Silvânia e está localizada na Praça Dom Bosco, em Leopoldo de Bulhões. A nossa paróquia foi criada pelos padres salesianos de Silvânia. O padre Lancísio foi o fundador e criador da nossa primeira capela, depois construiu a igreja que hoje e colocou os salesianos, colocou o nome como padroeira Nossa Senhora Auxiliadora, com dedicação aos salesianos, e a nossa praça central colocou o nome de Praça Dom Bosco para homenagear Dom Bosco. A cidade, que inicialmente se chamava Pindaibinha, progrediu com a chegada da Estrada de Ferro. Em 1931 foi elevada à categoria de distrito com o nome Leopoldo de Bulhões. E em 1948 foi a sua emancipação. Atualmente, a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora é administrada por Padre André. Ele é um sacerdote diocesano e missionário polonês e está há 1 ano e meio na Arquidiocese de Goiânia. Sou missionário, sou polonês e já aqui no Brasil, eu acho que 13 anos eu já estou no Brasil trabalhando como missionário. Sou um missionário Fideum Domini, que quer dizer dar fé das outras dioceses, sou um diocesano. Como passei aqui no Brasil, na verdade, foi a minha escolha, que o bispo deixou para mim escolher onde eu quero ir. Perguntei que pode ser Brasil, ele falou, não tem problema, então foi Brasil a minha escolha. Na paróquia, a catequese é a base de toda a vida pastoral. Ela orienta e ilumina a igreja e a história pessoal de quem ensina a fé. É uma alegria muito grande, sabe? Estar servindo a Deus. Eu já vou para quase 9 anos nessa paróquia, com muita alegria. O que eu posso fazer, eu tenho a ajuda das minhas colegas todinhas, sabe? É gratificante demais mexer com essas crianças aqui na igreja. É um amor tão grande que nada me impede de estar aqui, sabe? Eu acho muito gratificante. Eu comecei aqui tem alguns meses, uns 5 meses, e eu não imaginava a bênção que seria essas crianças. Dentre os diversos serviços pastorais, a paróquia procura trabalhar com a juventude de Leopoldo de Bulhões e de Bonfinópolis, onde Padre André também é pároco. A juventude aqui está um trabalho de ressurgimento para trazer a juventude para cá. Com um trabalho da comunidade e paróquia de Bonfinópolis, houve um entrosamento em uma parcela da juventude, onde na Semana Santa houve um retiro entre os jovens daqui e entre os jovens de Bonfinópolis. Foi muito bom essa aproximação das duas paróquias. A Pastoral da Comunicação está em processo de instituição na paróquia. Isabelle Gléria é secretária e há 2 anos realiza o trabalho de comunicação como forma de manter o arquivo memorial da paróquia. Há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a tirar foto para ter o arquivo para o padre. E daí então eu continuei seguindo com tirar fotos da igreja, para algumas atividades. Das comunidades, eu também acompanho as comunidades nas festas, nas atividades que tem na comunidade, sempre que o padre vai, eu vou acompanhando, sempre vai mais alguém acompanhando para tirar foto, para ajudar, para tirar as dúvidas que a comunidade tem em relação à igreja. O que está no coração do Brasil está prestes a te conquistar. Goiânia. O movimento de 3 raças que se unem e te apresentam um povo humilde e acolhedor. Goiânia é a combinação de diversas cores,
de vários sons e sabores. Uma cidade que te encanta em cada canto, de um jeito totalmente diferente. Aqui, você se encontra e se perde em tanta beleza, seja pela arquitetura, pelo clima ou pela natureza. Goiânia é jovem, e talvez seja este um dos motivos pelos quais é uma das capitais que mais se desenvolve, seja pelo agronegócio, pelo entretenimento ou simplesmente pela vontade de fazer acontecer. Mais de 1 milhão de habitantes com histórias para contar e dispostos a escutar. Goiânia é o ponto de partida em Goiás para lugares abençoados pela flora, pela fauna e pela fé. Goiânia tem muito a dizer e o que comunicar, e por isso, a próxima edição do Multicom acontece aqui. Conheça Goiânia, participe do Multicom 2019. Na entrevista de hoje, Dom Levi Bonato, bispo auxiliar de Goiânia, vai nos explicar como podemos vivenciar melhor a Páscoa e nos livrar do consumismo. Dom Levi, como que o cristão pode vivenciar a Páscoa? A Páscoa, ela já começa na Quaresma. Um cristão que vive bem a Quaresma, com certeza, ele irá viver muito bem a Páscoa. Mas, de qualquer forma, eu sempre lembro que para se viver bem esse tempo pascal, a Páscoa, nós sabemos, é a maior festa cristã, muito mais importante, muito mais significativa que o Natal, porque é na Páscoa que nos vem a salvação. Mas, então, de qualquer forma, o que pode ser feito é para aquelas pessoas que de repente esqueceram da Quaresma, esqueceram que a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, existe o que nós chamamos de tríduo pascal. Esse tríduo é muito importante e pode fazer renascer nas pessoas o verdadeiro sentido da Páscoa. Esse tríduo inicia-se na Quinta-feira Santa, com a missa da Ceia do Senhor, que normalmente é à noite, é à tarde, onde se relembra a instituição da Eucaristia. Tem essa cerimônia muito bonita do lava-pés, e onde no final da Santa Missa, então, se pega a hóstia consagrada e se leva para um outro local, às vezes até fora da igreja, onde o Senhor vai ser adorado durante aquela noite. Depois, na própria sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira Maior, nós temos essa cerimônia também muito impactante, que toca o coração das pessoas, daquelas pessoas que têm fé, claro, que é, então, a cerimônia da Paixão do Senhor, às 3 horas. Então, também aí, nós vamos vendo o sofrimento de Cristo, o quanto Ele sofreu para nos salvar. E depois, então, vem a cerimônia das cerimônias, que é a Vigília Pascal, no sábado à noite. Essa é a principal cerimônia dentro dos nossos cerimoniários, né? Onde nós, então, comemoramos a ressurreição do Senhor, comemoramos a grande Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente realiza a redenção com a sua ressurreição. Qual o significado dos domingos seguintes à Páscoa? Então, os domingos seguintes à Páscoa, o domingo da Misericórdia e do Bom Pastor, foram sendo instituídos depois, né? Inclusive, o domingo da Misericórdia, faz pouco tempo até, foi instituído pelo Papa São João Paulo II, através também da devoção ao coração misericordioso de Jesus, que nos veio através da Santa Faustina. Então, nós temos esse domingo da misericórdia para mostrar a misericórdia de Deus, que nós mesmos, sendo pecadores, fomos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. É como que se fosse um reforço da Páscoa. Essa festa é um domingo depois da Páscoa, né? Então estamos dentro da oitava da Páscoa, último dia da oitava da Páscoa. É como que nós ainda, digamos assim, tivéssemos que comemorar essa coisa tão grandiosa que foi
a salvação operada por nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda temos que comemorar ainda mais. E o bom pastor também é a mesma coisa. O bom pastor é o próprio Cristo que nos salvou, o próprio Cristo que quer nos conduzir pelo bom caminho. Como se livrar do consumismo na Páscoa? Bom, aí, de fato, fazendo da Páscoa uma verdadeira festa cristã. Como eu falei no início, a festa começa na Quaresma com uma boa preparação. Eu imagino que a pessoa se preparando bem para a Páscoa, ela vai tirar da Páscoa esse significativo do consumismo, principalmente levando neste tempo de Quaresma um tempo de oração. Porque o que faz o consumismo é algo materialista, né? As pessoas colocam no seu coração o desejo de consumir, o desejo de comprar, o desejo de gastar, o desejo de ficar bem, às vezes dando um bom presente, né? Dando um bom ovo de Páscoa para um afilhado, para um irmão, para a namorada. Mas se a gente tem no coração realmente o que é a Páscoa, o que é a alegria da Páscoa, que tem que ser a alegria do coração, a gente vai saber que a festa, o chocolate, as viagens é algo acessório, não é o principal. O principal realmente é uma festa religiosa, uma festa cristã, é a ressurreição de Cristo, a nossa principal festa, e que nós nos alegramos nessa festa e que por isso também nós comemos um chocolate, temos uma festa em família, temos no dia da Páscoa um almoço melhor, etc. Né? Mas tem que ficar no nosso coração isso, né? É a ressurreição de Cristo, isso é o mais importante e é isso que nos alegra. Muito obrigada, Dom Levi. De nada, feliz Páscoa para todos. Acompanhe estas e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! A virtude da caridade santifica e torna sobrenatural o sentimento do amor para com Deus e para com o próximo. Hoje vamos fazer algumas observações básicas sobre o amor e nos próximos programas trataremos da caridade para com Deus, da caridade para com o próximo e, por fim, do Sagrado Coração de Jesus como modelo de caridade para com Deus e para com o próximo. O amor, em geral, é um movimento, uma tendência da nossa alma para o bem. Se o bem para o qual nós tendemos é sensível e percebido pela imaginação como algo agradável, no mesmo modo será o amor. Se o bem é honesto e conhecido pela razão como algo digno de estima, o nosso amor racional também será. Se o bem é sobrenatural e percebido pela fé, o nosso amor será cristão. O amor supõe o conhecimento, mas nem sempre terá a mesma proporção. Isso significa que podemos amar até mesmo sem conhecer plenamente. Podemos distinguir 4 elementos principais no amor. Primeiro, existe uma certa simpatia para com o objeto amado. Vemos isso claramente entre 2 amigos que, embora diferentes, se completam um ao outro. Em segundo lugar, no amor existe um movimento ou impulso da alma para o objeto amado, para se aproximar dele e se alegrar com a sua presença. Terceiro, no amor existe uma certa união ou comunhão dos corações para se comunicarem mutuamente os bens que cada um possui e, por fim, um sentimento de alegria, prazer ou felicidade que se experimenta na comunhão com a pessoa amada. Acompanhe a reportagem da Missa dos Santos Óleos, que também é conhecida como Missa do Crisma. Ela acontece tradicionalmente no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A Arquidiocese de Goiânia se reuniu no Santuário Basílica Divino Pai Eterno para celebrar a bênção dos Santos Óleos, que serão usados na celebração dos sacramentos do batismo, crisma, unção dos enfermos e sagrada ordem. Caríssimos sacerdotes, caríssimos fiéis leigos e leigas, todos fomos ungidos no coração e enviados para evangelizar. Não esqueçamos a nossa identidade discipular e missionária. O óleo do Crisma que vamos consagrar
e os olhos dos enfermos e catecúmenos que vamos abençoar constituem no meio de nós um autêntico manancial ou programa de vida. Na Quinta-feira Santa, a Igreja celebra a bênção dos Santos Óleos, momento em que se abençoam os óleos que serão usados nas cerimônias sacramentais. O óleo do crisma significa a plenitude do Espírito Santo. Ele é usado no sacramento da confirmação e ordenação presbiteral e episcopal. O óleo dos catecúmenos é para os que irão receber o batismo, sejam adultos ou crianças. E o óleo dos enfermos é usado para aliviar as dores e os sofrimentos daqueles que se encontram debilitados por alguma doença. Para nós, os óleos são uma ferramenta importante através da qual a graça de Deus age na vida das pessoas, seja curando, seja inserindo a pessoa numa nova realidade da sua vida através do batismo, seja incorporando a pessoa à missão de Cristo através do óleo do crisma. Celebrar esta missa é entendermos que com a ressurreição do Senhor, a igreja toda é enviada em missão. E Cristo não nos envia de mãos vazias, mas Cristo nos dá o sacerdócio, que é a continuação do seu ministério para fazermos o bem. Cristo nos dá a sua bênção através dos óleos, com os quais transmitimos a graça que cura, que salva e que liberta. A Missa dos Santos Óleos é a oportunidade de testemunhar e viver a unidade do bispo com seu clero. Os sacerdotes renovam junto ao bispo os seus compromissos sacerdotais. Padre Rodrigo Lacerda foi ordenado ano passado. Ele nos conta sobre sua alegria em participar dessa Santa Missa. Em primeiro lugar, acho que é interessante perceber a importância desse dia, né? Estamos dentro da Semana Santa, hoje, quinta-feira, à tarde, terá a missa vespertina da Santa Ceia do Senhor. E nesse dia nós celebramos 3 mistérios, né? E um deles é a instituição do sacerdócio. Então, por causa disso também, nós nos reunimos todos os anos em torno do nosso bispo, renovando nossas promessas que fizemos na nossa ordenação presbiteral. E especialmente para mim é uma experiência bonita, importante, porque é a minha primeira renovação, né? Foi ordenada há poucos meses, ordenada em setembro, e já tenho a oportunidade de hoje, no dia da instituição do sacerdócio, renovar diante do povo de Deus e diante do arcebispo as promessas que fiz. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Quero que você e a sua família tenham uma Santa Páscoa e que possam expressar em suas vidas a alegria da ressurreição que celebramos nesses dias. Deus abençoe e uma feliz Páscoa. Salve luz eterna, luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz, todo céu exulte, anjos encantando, soem as trombetas, a vitória anunciando, se alegre a terra como o sol do além, rompe toda treva, pois o Cristo vivo vem. Nossa mãe igreja prende o fogo novo, com velas acesas, aleluias, cante o povo. Salve luz eterna, luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé. No próximo encontro você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz para o Dia do Trabalho e também reportagens sobre o que acontece na nossa arquidiocese. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal,
Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.